Olá, boa tarde a todos, boa tarde você que nos acompanha, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. É uma grande alegria ter você conosco nesta tarde. Hoje nós estamos realizando a 19ª edição do Café Virtual no Instituto Florestal. E todo o time do Café Virtual deseja que você e que sua família estejam bem e estejam com saúde. Nossos webinários acontecem toda quinta-feira, às 15 horas, com uma programação exclusiva, com o objetivo de promover a ciência e o meio ambiente e divulgar as atividades desenvolvidas nas áreas protegidas do Sistema Ambiental Paulista e também as pesquisas que o Instituto Florestal desenvolve nestes importantes espaços. Para você que nos acompanha pela primeira vez, você pode acompanhar a nossa programação semanal pelo site www.iflorestal.sp.gov.br e participar pelos nossos canais no Facebook, Instituto Florestal SP e também Infra e Ambiente, e pelo YouTube, no canal Ambiente SP. O Café Virtual é uma realização do Instituto Florestal e da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente. E na semana passada, a partir da rodovia Castelo Branco, nós fomos parar na cidade de Assis, em um roteiro sobre a importância das unidades de conservação instaladas naquele município. Hoje, nós seguimos pela rodovia Bandeirantes até o distrito de Tupi, na cidade de Piracicaba. Neste distrito de Piracicaba está localizada a Estação Experimental de Tupi, que é o nosso ponto de encontro para falarmos com a nossa convidada de hoje, Maria Luísa Palmieri. Oi, Malu, boa tarde. Seja muito bem-vinda, é um grande prazer ter você aqui conosco, Malu. A Malu integra o time do Café. A Malu integra o time do Café Virtual como moderadora em nossos webinários, com graduação em Gestão Ambiental pela Universidade de São Paulo, mestrado em Educação pela Unesp de Rio Claro e doutorado pelo Programa Interunidades em Ecologia Aplicada da Escola de Agricultura Luiz de Queiroz, a ESALQ, da USP. Malu atua na área de educação ambiental em áreas protegidas e recentemente publicou um estudo na revista do Instituto Florestal sobre o mapeamento das atividades de uso público nas áreas protegidas do estado de São Paulo. E é lá de Piracicaba que Malu irá falar sobre as áreas protegidas como espaços educadores para a construção de sociedades sustentáveis. Para receber nossa querida convidada, amiga e colega de trabalho, gostaria que o nosso diretor, Fernando Décio, recebesse nossa convidada e recebesse também você que nos acompanha da sua casa, que nos acompanha do seu escritório. Fernando, muito bem-vindo, o teu café já está preparado? Oi, Elaine, tudo bem? Tudo bom? Tudo bem. Eu queria fazer uma saudação com café de verdade ao Café Virtual. Saúde a todos, sejam todos bem-vindos. Eu queria aproveitar, Elaine, e contar um fato que me emocionou muito hoje, que agora há pouco eu recebi um telefonema da dona Olga Farderzani. Lembra a dona Olga? Sim, claro. A mais antiga, exatamente, a mais antiga funcionária do Instituto Florestal. E ela veio me dar parabéns por ser hoje diretor-geral. E ela estava muito orgulhosa disso, porque eu passei nas mãos dela. Em 1984, ela me ligou, no dia 1º de abril, para dizer que eu estava sendo contratado pela FBCN como engenheiro agrônomo para atuar no Instituto Florestal. Então, eu visto essa camisa, desde essa época, eu visto essa camisa do Instituto Florestal. Tá? Eu tenho orgulho de ser do Instituto Florestal. E também estou muito satisfeito e orgulhoso desse café virtual, que é um sucesso. Parabéns, equipe. Parabéns, Elaine. Esse café virtual é um sucesso. Então, nós já estamos na 19ª edição do Café Virtual, é isso, Elaine? Sim, exatamente, a 19ª edição.
Tomando café toda quinta-feira. Vamos chamar da primeira temporada, 19º episódio. Se Deus quiser, nós teremos ainda a segunda, terceira e quarta temporada, com mais 20 episódios cada, se Deus quiser. Oxalá! Outra coisa, bem-vinda, Malu. O seu tema é muito importante, muito interessante, porque a educação ambiental é a base que sustenta a humanidade de conservação. É o manejo, o principal manejo da humanidade de conservação é a educação ambiental. É o conhecimento, e através do conhecimento você transferir essa informação para os alunos, para as crianças. Então, parabéns, e estamos aqui todos no aguardo da sua apresentação, tá? Infelizmente, eu não poderia estar para encerrar essa apresentação, porque eu tenho um compromisso já agendado no final da tarde. Mas, se eu não puder assistir toda, eu irei rever pelo YouTube, pelo Face e tudo. Mas sejam todos bem-vindos. Obrigado, Elaine. Um abraço, tá, a todos. Obrigada, Fernando. Com essas palavras iniciais, vamos conhecer um pouco mais sobre a atividade de uso público em áreas protegidas e sobre as próprias unidades, sobre as próprias áreas protegidas, tão importante para o bem-estar da população do estado de São Paulo. A nossa convidada, Malu, terá até 30 minutos para sua apresentação e após nós abriremos, então, para a interação mais direta com o nosso público, lembrando que você que nos acompanha pode interagir durante o evento o tempo todo. E você pode acompanhar também, assistir a esse webinar em outro momento, através do Facebook e através também do YouTube. Pedimos que deixe registrado nos comentários seu nome, a instituição de onde você nos acompanha, a cidade de onde você nos acompanha, e ao final do evento você poderá então solicitar o seu certificado. Malu, agora é com você. Muito boa tarde a todos. Agradeço a Elaine e a Leni pelo convite, cumprimento o Fernando e todos os colegas do Instituto Florestal e das demais instituições que estão conosco hoje. É um grande prazer estar com vocês aqui para conversarmos um pouco sobre esse tema, né, das áreas protegidas como espaços educadores para a construção de sociedades sustentáveis. Então, a nossa conversa hoje, ela vai ser guiada por 2 artigos que eu publiquei junto com a minha orientadora de doutorado, a professora Vânia Massabini, da Exalc, que está nos assistindo e a quem eu agradeço muito, e também como esses trabalhos, como essas ideias foram colocadas em prática em um programa de educação ambiental e cultural na cidade de Piracicaba, na Estação Experimental de Tupi, chamado Educatrilha na Escola. Então, vou trazer um pouquinho para vocês, primeiro, o porquê de fazer esse mapeamento, né? Mapear, então, as visitas escolares e as outras atividades de uso público desenvolvidas nas áreas protegidas é importante para que nós saibamos onde estão essas atividades e possamos fortalecê-las, estimulá-las, né? E que as áreas que não desenvolvem ainda, né, e têm vocação para isso, possam também ser estimuladas a desenvolver essas atividades. E também nos permite fazer uma análise temporal, né, da evolução temporal dessas atividades. Será que as políticas públicas, elas têm feito com que mais áreas possam exercer esse papel ou têm dificultado, né? Então, esse tipo de mapeamento permite esse tipo de análise. Então, quais foram as áreas estudadas, né? Todas as áreas administradas pelo Instituto Florestal e pela Fundação Florestal, que são órgãos, né, da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado de São Paulo. Nós tínhamos, então, 119 áreas protegidas no universo de pesquisa. Para todas elas foi encaminhado o projeto, né? Tivemos 92 respostas, 87 aprovaram o projeto e conseguimos resposta ao questionário que nós encaminhamos de 68 áreas protegidas.
Então, nós temos aí uma taxa de resposta de 57%, o que é muito significativo, porque geralmente quando se trabalha com questionários, se espera uma resposta de 25%, mais ou menos, né? Então, nós temos dados bastante fortes, né? Importantes para nós trabalharmos. Então, foram feitas tabelas, quadros e mapas com esses dados que eu vou mostrar para vocês, e o período de coleta foi 2014 e 2015. Vocês estão vendo aqui um mapa, vocês podem ter acesso a esse mapa na última revista do Instituto Florestal, né? A revista mais recente, a edição mais recente, que vocês podem ver, né, o nome das áreas protegidas, que talvez na transmissão fique muito pequenininha. Mas é só para vocês terem uma ideia de quais são as áreas protegidas que desenvolvem esses trabalhos. Então, 73% das áreas do estado de São Paulo, elas realizam atividades de uso público. 66% visitas escolares monitoradas. Esses dados são muito importantes, porque num cenário nacional, por exemplo, esses dados são bastante reduzidos, né? Nós temos, por exemplo, pesquisas que mostram que 35% das áreas desenvolvem esse tipo de atividade. Então, nós vemos que essa atividade é muito presente nas nossas áreas protegidas paulistas, e isso deve nos orgulhar muito, né? As áreas com visitas escolares, né, que foi o nosso principal foco, elas estão em 38% em parques estaduais, 18% estações ecológicas, 16% estações experimentais, 4% florestas e 4% florestas estaduais. Os parques estaduais, nós realmente esperávamos que fossem as áreas que mais realizassem esse tipo de trabalho, exatamente porque a legislação coloca como fundamental, né, que o parque realize esses trabalhos de visitação. E já as estações experimentais foi uma grande surpresa, né, uma boa surpresa, que elas correspondem a 16% dos nossos trabalhos de educação ambiental e uso público, referentes às visitas escolares especificamente. Então, além de serem uma área de pesquisa, né, que é uma área muito importante para a pesquisa, elas assumiram esse papel ao longo do tempo e esse papel deve ser valorizado, né? Essas áreas não são unidades de conservação, né, porque não são abrangidas no SNUC, no Sistema Nacional de Unidades de Conservação, mas esse trabalho mostra a importância, né, também educativa dessas áreas. E nós temos cerca de 188 mil estudantes, professores e outros membros da comunidade escolar por ano nas nossas áreas, né? O que deve ser muito valorizado e incentivado. E aqui nós temos as outras atividades de uso público que são desenvolvidas. Então, as trilhas monitoradas estão em 65% das áreas, os cursos em 34%, a distribuição de materiais educativos em 41%, a produção de materiais educativos específicos sobre essas áreas em 28%, a visitação pública em 60% e outras atividades em 28%, né? E se isso acontece, é importante nós lembrarmos que é porque tem pessoas lá na ponta, em cada uma dessas áreas, desenvolvendo trabalhos belíssimos, né, de educação ambiental e de uso público. E esses profissionais, é muito importante que eles sejam valorizados e que tenham cada vez mais formas de fortalecer esse trabalho desenvolvido. E aí já vou fazer um convite para todo mundo, né? Que na semana que vem vai ter o café virtual, vai ser sobre
os trabalhos de uso público do Instituto Florestal. Então, vocês vão conhecer um pouco mais algumas dessas áreas, o que elas estão desenvolvendo de uso público, né? Que vai ser feito pelo GT de uso público do Instituto Florestal. Então, esse mapeamento, né, ele nos mostra que as visitas escolares, né, e também as outras atividades de uso público, elas são desenvolvidas em grande parte das áreas protegidas do Estado, né? E é muito importante que tenham condições para que sejam cada vez mais fortalecidas. E aí, se existem tantas visitas, tantas áreas que desenvolvem visitas escolares, qual é a contribuição dessas visitas, né? Então, a pesquisa ela buscou responder essa pergunta a partir da análise das concepções e das práticas dos professores que visitam essas áreas com seus alunos e de representantes das áreas protegidas envolvidos na visitação. Nós selecionamos 2 áreas, né, a partir dos resultados do questionário que foi encaminhado. Uma do Instituto Florestal, que não é uma unidade de conservação, né, não está inserida no Sistema Nacional de Unidade de Conservação, e uma da Fundação Florestal, que é um parque estadual. A coleta de dados aconteceu por meio de entrevistas com um gestor de cada área, um representante da área envolvido diretamente na visitação e um professor que levou então os seus alunos. Foram feitas observações dessas visitas e análise documental. E a discussão foi com base em referenciais das áreas de educação e de educação ambiental. Como são, então, essas visitas a partir dos dados coletados? O foco dessas visitas é a transmissão de informações sobre espécies e elementos do local. Nos trabalhos de educação ambiental, nas visitas, predomina a macrotendência chamada de conservacionista, que ela é voltada à sensibilização para com a natureza, sua preservação, e mudanças de comportamento individual voltadas aí à conservação ambiental. Em 2 visitas observadas, houve o predomínio do método expositivo, ou seja, os monitores que explicavam, né, os conteúdos para as turmas. E em uma delas foi feita uma metodologia diferente, né, que valorizou o que aquele lugar tem de especial, né, que não poderia ser feita em nenhum outro lugar, né, que não fosse natural, que não fosse com aquelas características. Depois, nas perguntas, a gente pode detalhar um pouco mais, se houver interesse. Então, analisando o papel da escola e os desafios, né, que são trazidos por diversos autores, e os nossos dados de pesquisa, nós chegamos às contribuições dessas visitas às áreas protegidas para a educação escolar. Então, a escola ela é responsável pela formação cidadã, né? E o acesso às áreas protegidas é um direito de cidadania, e isso é assegurado em diversas leis. A recepção, então, dessas escolas nessas áreas, a recepção monitorada, né, em que a área protegida recebe e desenvolve um trabalho com aquela escola, em si é uma contribuição à educação escolar, porque possibilita exercer esse direito de cidadania e conhecer essas áreas. Então, só por essa questão já é uma grande contribuição e é muito importante que esses trabalhos sejam fortalecidos, ampliados, né? O foco da escola, historicamente, sempre foi a questão de aspectos objetivos, conhecimentos específicos, né? E a área protegida, ela possibilita uma vivência educacional, né, num ambiente natural. Isso foi citado por todos os entrevistados.
como algo muito importante que traz emoções e sentimentos, né, para esses estudantes que estão ali, que estão vivenciando algo, né, em contato com esse meio natural. E isso complementa a educação escolar, trazendo essas questões que muitas vezes não são tão trabalhadas. E também, diversos autores colocam a dificuldade de realização de atividades práticas, né, na escola, porque os professores muitas vezes se sentem sozinhos, ficam com medo, né, de que aconteça algum acidente, enfim. E a visitação monitorada nessas áreas é uma contribuição ao trabalho docente, porque os monitores apoiam o professor naquela prática, né, naquela atividade prática que o professor tem a possibilidade de fazer. E também um outro aspecto que foi muito colocado nas entrevistas é que os professores disseram, né, que se sentem relaxados, que aquilo faz eles se sentirem renovados quando estão nessas áreas, né? E isso é importante ser entendido num contexto em que os professores eles estão sempre sozinhos, né, dentro da sala de aula, num estresse muito grande, né? E naquele momento eles têm a presença do monitor, né, que eles não estão sozinhos, eles podem contar com essa ajuda, e também num lugar diferente, que eles veem os alunos aprendendo, tendo uma experiência diferente. Então, tudo isso contribui para o trabalho docente e a diminuição do desgaste gerado pela própria profissão. E aí, pensando, né, como potencializar essas contribuições que já são muito importantes, né, principalmente pensando no nosso tema, né, das sociedades sustentáveis, que são aquelas em que nós buscamos a melhoria da qualidade de vida para todos e também avanços, né, em direção à não exploração do ser humano e da natureza, para que a gente possa contribuir, né, que essas visitas possam contribuir nesses processos, nós propusemos na pesquisa aspectos institucionais e aspectos pedagógicos importantes, né, a serem considerados nesses projetos de visitação. Então, nesse triângulo, né, nós temos os aspectos pedagógicos fundamentais. Então, uma abordagem contextualizada e crítica sobre o papel dessas áreas protegidas. Entender essas áreas no seu contexto cultural, social, econômico, político, né? Para que a gente possa não só pensar na questão apenas natural, que é muito importante, ecológica, mas também essas outras dimensões ambientais que devem ser consideradas, né? E o papel dessas áreas nesse contexto. E possibilitar reflexões sobre questões socioambientais mais amplas, a partir dessa visita, né? A valorização da especificidade do espaço educativo. Então, pensar em atividades que possam ser desenvolvidas que valorizem o que aquele lugar tem de especial, né? Como nós podemos fazer, né, para que aquela visita valorize essas questões. E o incentivo à participação ativa de estudantes e professores, para que eles não só ouçam o monitor, né, mas eles também possam participar ativamente da construção dos conhecimentos, compartilhar experiências, né? E nessa questão pedagógica, o lúdico, né, a ludicidade pode ser interessante para se trazer, né, a questão da leveza, né, do jogo, da brincadeira, não só com crianças, mas até com adultos, né? Até porque, por exemplo, a gente faz lá em Tupi, né, na Estação Experimental de Tupi, um quiz durante a trilha,
né, uma forma de trazer um pouco esse lúdico. E outra questão é a postura investigativa. Ao invés de nós darmos todas as respostas, falarmos sobre as áreas protegidas, nós estimularmos que eles possam observar aquele lugar, ter as suas perguntas, né? Ter as suas dúvidas, e a partir daí nós construímos conhecimentos nessa postura investigativa. E para que tudo isso seja possível, é muito importante, né, alguns aspectos institucionais, que é uma equipe profissional dedicada à educação ambiental, né, que tenha momentos formativos periódicos, né, e integrem, né, atuem de forma integrada com os demais envolvidos na unidade e na comunidade. Também uma organização institucional, né, para o desenvolvimento de processos formativos, diretrizes institucionais, planejamento e avaliação participativos e os recursos que são necessários para essas visitas. E também é fundamental nós pensarmos como envolvermos os professores no planejamento, realização e avaliação dessas visitas. Porque o que eles falaram muito nas entrevistas é que muitas vezes eles não se sentem à vontade para ter um papel mais ativo. Eles acham que eles podem atrapalhar o trabalho do monitor, né? Quando, na verdade, é o professor que pode, naquele momento, fazer a relação com tudo que vem sendo desenvolvido na escola, né? Então, pensar nesse envolvimento dos professores para que a visita faça parte de um processo educativo desenvolvido dentro da escola é muito importante. Então, é fundamental que os gestores e as equipes das áreas protegidas reconheçam que o seu papel educativo vai além de transmitir informações sobre as áreas em visitas pontuais e abrange processos educativos voltados à transformação da sociedade. Então, como que as nossas áreas podem contribuir, né, para processos de transformação para a gente chegar nas sociedades sustentáveis. Em relação a essas ideias, né, como nós podemos colocar isso em prática? Então, é muito interessante, né, que no Instituto Florestal, além de ser um instituto de pesquisa, ele também tem a gestão de diversas áreas. Isso nos possibilita uma relação entre a pesquisa e a prática muito interessante, muito importante. Então, a pesquisa pode ajudar a propor, né, fazer propostas e pode avaliar a prática. E na prática, podem ser vindos novos conhecimentos e experiências, né, de toda uma construção conjunta com outras instituições. E essa questão entre a pesquisa e a prática, ela não é importante só para a educação ambiental, mas isso é feito por colegas em todas as áreas, em todas as dimensões do conhecimento, seja em manejo, seja em restauração, em todas as áreas, né? E também na parte de educação ambiental, não é só em Tupi, mas tem muitos colegas em várias dessas áreas desenvolvendo essa relação entre pesquisa e prática. E aí surgiu, então, o Educatrilha na Escola, que nós vamos aí para a terceira edição. Tem todos esses parceiros que vocês estão vendo aqui, todos os programas de educação ambiental na Estação Experimental de Tupi são coordenados conjuntamente pelo Instituto Florestal e a Secretaria Municipal de Defesa do Meio Ambiente de Piracicaba, pois nós temos uma parceria, né, muito importante. E além dessa parceria, tem todos esses outros parceiros da universidade, das ONGs, do próprio Sistema Ambiental Paulista e dos órgãos de educação. E outros, né? E também iniciativa privada que nos possibilita desenvolver esses trabalhos. E o que é o Educatrilha na Escola? Ele é um programa de educação ambiental e cultural desenvolvido por meio de um processo formativo
e de um concurso de projetos educativos realizados em escolas de Piracicaba, né? Incluindo visitas à Estação Experimental de Tupi. Então, a ideia é da Estação Experimental de Tupi, essas visitas contribuírem nesse processo que é feito dentro da escola. E ele tem, então nós oferecemos encontros formativos e de tutoria para que esses professores possam ter subsídios para desenvolver esses projetos. E o programa, ele tem um papel integrador em relação às demais iniciativas de educação ambiental e cultural nas escolas, porque a ideia é que ele não seja mais um programa, mas sim ele possa integrar tudo o que a escola já desenvolve, todos os outros programas que chegam para a diretoria de ensino, por exemplo, né, trazendo como público a escola. E o prêmio é uma viagem pedagógica dos professores, coordenadores e gestores da escola envolvidos, né, representantes, a uma área protegida do estado de São Paulo. São pessoas que participaram de todo esse processo, né, que construíram esses projetos, e se valoriza esse trabalho com uma viagem que traz mais experiências, que traz mais conhecimentos e que valoriza as nossas áreas protegidas. E quais são os objetivos, então, né, do programa? Fomentar processos críticos, reflexivos, participativos, contínuos e permanentes de educação ambiental e cultural nas escolas. Que essas visitas sejam integradas, né, a esses projetos, essas visitas à Estação Experimental de Tupi, que nós conhecemos carinhosamente como Horto, e, além de integrar as iniciativas de educação ambiental e cultural, valorizar e desenvolver a liderança docente. Então, quem é o protagonista é o professor, né? Nós estamos ali para construir juntos, não estamos ali para simplesmente passar uma receita pronta ou falar o que é certo, né? Então, nós construímos isso junto, valorizando essa liderança docente. E também um objetivo é que seja um projeto de referência para a construção de políticas públicas de educação ambiental e cultural inovadoras. Então, é uma forma, né, de se buscar essas políticas públicas, né? Então, que o Educatrilha na escola, ele não aconteça só na Estação Experimental de Tupi, mas ele pode inspirar outras experiências, né? Ou pensar em política pública para as áreas protegidas, seja do Instituto Florestal, da Fundação Florestal, das prefeituras, enfim, de quem se interessar, né? Sempre pensando no sentido de valorizar as especificidades, né, de cada lugar, e também que a equipe, os parceiros que vêm, né, as pessoas que constroem, trazem cada um os seus conhecimentos, as suas experiências que agregam nessas questões. E no Educatrilha na escola, nós temos alguns critérios de avaliação, né? Porque nós resolvemos fazer um concurso, tanto para valorizar o trabalho do docente, né? Para que ele possa ter um prêmio, né? No sentido um prêmio educativo e uma experiência muito marcante, né? Quanto também para nós podermos utilizar critérios para fomentar o tipo de educação ambiental que está nas políticas estadual, municipal de educação ambiental, as questões que estão nas próprias legislações também de educação, né? E buscando, então, a questão da construção de sociedades sustentáveis. Então, nós temos os critérios que têm a ver com integração com os projetos, a participação nos encontros formativos e de tutoria, metodologias participativas, assim como o curso é todo participativo, né? O professor não fica ouvindo a gente falar, é tudo muito construído junto. Se incentiva também que isso aconteça dentro da escola, né? Utilizando essas metodologias.
o protagonismo dos estudantes, a qualidade dos portfólios e das apresentações, o pensamento crítico. Então, nós temos alguns indicadores que trazem algumas questões para incentivar que a educação ambiental crítica realmente aconteça. As visitas, elas são planejadas pela escola, né, pelo professor, com a nossa participação. As estratégias de continuidade do projeto também são avaliadas, o envolvimento da comunidade escolar. Então, nós buscamos envolver professores de todas as áreas do conhecimento, entendendo que a educação ambiental não é só questões naturais, mas abarca todos as dimensões do conhecimento, e também tentando envolver direção, coordenação, né, e toda a comunidade escolar, pais, enfim. A contribuição para políticas públicas, né, então o currículo paulista, o currículo de Piracicaba, os objetivos do desenvolvimento sustentável, e também incentivamos a cooperação entre as escolas. Apesar de ser um concurso, isso acontece muito e é muito interessante, né? E a avaliação desses projetos. Aqui tem algumas fotos, né, dos encontros. Aqui fotos da viagem. E, rapidamente, só comentar com vocês que nós desenvolvemos também na Estação Experimental de Tupi outros programas. O PJ Tupi, Educação Integral e Ambiental, que é desenvolvido com a Escola Estadual Pedro de Melo, que fica ali próximo a nós, e também tem a integração com a Educatrilha na escola. O Bacia Caipira, que é com grupos da terceira idade, e o Vem Pro Horto, que é com atividades aos finais de semana e feriados, sempre com construção conjunta, diversas parcerias, e a coordenação do Instituto Florestal e Secretaria Municipal de Defesa do Meio Ambiente. Aqui algumas fotos desses programas. E só queria, com esse slide, deixar mais clara essa importância da pesquisa, né? Então, o Educatrilha na escola, ele incorporou os resultados da minha pesquisa de doutorado e também de uma iniciação científica que tinha acontecido, né? E levado a uma primeira experiência em 2015, que foi inclusive premiada em 2016, que era um curso de formação de professores, e hoje também o Educatrilha na escola é tema de pesquisa, né? Assim como o PJ Tupi também está sendo estudado. Eu queria fazer um convite para terminar, em primeira mão, ainda não começamos a divulgação, a primeira vez. Vamos ter um evento dia 22 de setembro, a juventude ajudando a construir a pesquisa, a educação ambiental e o uso público no Horto de Tupi. Teremos aí os nossos jovens e a transmissão vai ser via Facebook da Estação Experimental de Tupi. Então, a gente convida a todos, né, a acessarem nossas redes, tanto no Facebook quanto no Instagram, né, Estação Experimental de Tupi, e também temos o site do Comitê Gestor, que traz muitas informações. Então, eu agradeço e fico à disposição das perguntas. Muito obrigada. Malu, muito obrigada por sua apresentação. Você trouxe informações bastante relevantes e estimulantes nessa tarde, né? E eu acho que a gente pode iniciar uma conversa a partir dessas reflexões que você trouxe, e observando aqui, né, que a gente tem nossos amigos que nos acompanham pelo Facebook, pelo canal do YouTube. No YouTube, a Edgar de Luca está fazendo a moderação, e no Facebook do Instituto Florestal, o nosso amigo Paulo Múzio também está apoiando a gente como moderador, né? E você pode deixar a sua mensagem, o seu comentário, que a gente vai estar trazendo aqui para esse bate-papo com a Malu. E também nos acompanham nessa tarde, Malu, o Álvaro Bottini, vice-presidente da Associação de Bolsistas da Abjaica. O Felipe Zanuso está acompanhando a gente pelo YouTube. O Felipe está sempre com a gente, né, Felipe?
o pessoal lá da RPPN da Vila Jaguariaíva, lá do Paraná, lá da minha terra, Pé Roxo, muito bem-vindos, obrigado por sua presença aqui nessa tarde. O projeto Trip Rural prestigiando este encontro em defesa das unidades de conservação, como importante atrativo turístico, como importante espaço para desenvolver atividades de uso público, de educação ambiental e importante espaço para pesquisa também, né, Malu? Também o pessoal da APTA, Secretaria de Agricultura, principalmente a Vera Lúcia Salazar, lá do Polo Centro-Sul, que está sempre com a gente, o pessoal das áreas protegidas, Parque Estadual Serra do Mar, Núcleo Cunha, Caverna do Diabo, Estação Experimental de Bauru, as unidades de conservação sempre em peso, prestigiando os nossos webinários do Café Virtual. E a Sueli Levi, lá do Rio de Janeiro, parabeniza o Dia do Biólogo, comemorando com um café virtual no Instituto Florestal. Olha só que gostoso. Muito obrigada, Sueli, por estar aqui com a gente. Muito obrigada ao grupo de voluntariado Amigos da Fazendinha, que também nos acompanha. Fundação Fórmula Cultural de Pindamonhangaba está aqui com a gente. O pessoal de Mairim, que sempre conosco também. E a Vânia, ela observa que 188 mil pessoas da comunidade escolar visitaram essas áreas. É isso mesmo, Malu? O número é explosivo desse jeito? Exatamente. A Vânia é minha orientadora de doutorado, né? Então, ela acompanhou... A Vânia, muito... Isso. Ela sabe de carteirinha o dado, né? Ela ficou contando junto com você para ver se não tinha erro nessa conta. E é tudo isso mesmo? 188 mil pessoas? No Exatamente. Universo de só, quanto tempo? Só de comunidade escolar. Só nas visitas escolares monitoradas. De fato, é um número absolutamente expressivo, que mostra a relevância dessas áreas protegidas, né? E o Olim Brambila representa o Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente de Campo Limpo, também acompanha a gente, a Adriana Neves e a Ana Luísa, a Adriana da Fundação e a Ana Luísa da Universidade Federal de São Carlos, parabenizam você, Malu, por essa brilhante apresentação, pelo seu trabalho, pela palestra. E já que a gente está falando de unidade de conservação, né, e esse trabalho todo decorre de uma pesquisa de doutorado, a tua orientadora está aqui nos acompanhando também, você poderia falar um pouco mais sobre a relação entre pesquisa em unidades de conservação e práticas de educação ambiental? Porque às vezes a gente acha que pesquisa é uma coisa e a prática é outra, né? Quando que junta a prática com a pesquisa? E quando que junta isso quando a gente fala em uma unidade de conservação, em uma área protegida? Sim, essa relação é fundamental, né? Então, isso é o que nós temos, inclusive, de muito interessante, né? No Instituto Florestal, de possibilitar essa relação entre a pesquisa e a prática. Como eu mostrei naquele slide, um pouquinho rápido, que eu já estava passando um pouquinho do tempo, o Educatrilha na escola é um grande exemplo dessa questão da pesquisa, né? Então, lá em 2013, 2014, nós orientamos uma iniciação científica, né? Em que estudamos outras experiências de formação de professores no Brasil, estudamos as próprias visitas que acontecem na Estação Experimental de Tupi, estudamos, identificamos, diagnosticamos o que as escolas que visitam a Estação Experimental de Tupi já desenvolviam de educação ambiental antes dessas visitas, e a partir disso, né, é que surgiu a experiência em 2015, que foi o Educatrilha, processo de formação continuada de docentes em educação ambiental em áreas naturais. Então, uma pesquisa, né, levou a esse primeiro projeto, que foi complementado, que foi aprimorado com a participação de todas as instituições e pessoas, né, nossos parceiros. E com isso, tivemos uma experiência muito interessante, que foi até premiada, e com mais outra pesquisa, que foi o doutorado, né? E essa experiência de 2015 é que nasceu a Educatrilha na escola,
E ele vem sendo aprimorado a partir de outras pesquisas. Então, essa relação, né, é muito importante, porque a educação ambiental é importante que ela seja baseada, né, na ciência e possa contribuir também para a geração de conhecimentos. Então, essa relação é muito importante. Malu, e você também está desenvolvendo, né, o programa de jovens lá na unidade de Tupi, programa de jovens que começou aqui na Reserva da Biosfera, né, originário da Reserva da Biosfera do Cinturão Verde, começou com os trabalhos desenvolvidos pela Ondalva, pela querida Ondalva, pelo Marco Sorrentino, e foi ultrapassando anos, décadas, municípios, até chegar em Tupi, né? A Beli aqui nos acompanha também pelo YouTube, e parabeniza o trabalho, principalmente o trabalho relacionado ao PJ de Tupi. E para quem não conhece, a gente tem o pessoal aqui do Paraná, do Rio de Janeiro, de Minas, que nos acompanham, né? Então, se você pudesse falar um pouco mais sobre o programa de jovens de Tupi, até um pedido do Edgar, que trabalha contigo lá na unidade, ele solicita que você fala sobre o seu sentimento por estar dando continuidade ao programa de jovens, né? Então, o Café Virtual, ele é ciência, claro, né? Ele é prática educativa, claro, mas o Café Virtual também é sentimento, né? Então, se você puder abrir o seu coração para a gente e falar do seu sentimento em relação ao programa de jovens, em relação a essas atividades de educação, de uso público, de protagonismo juvenil, porque o programa de jovens é isso, é uma atividade de protagonismo juvenil. É muito especial, né? Aliás, todos esses programas são uma paixão, né? Eu sou apaixonada pela educação ambiental e eles mexem muito comigo. O PJ Tupi, ele surgiu, né, em 2016. Nós ficamos sabendo do PJ+, conhecemos que existia esse programa, né? E fomos atrás da Ondalva, né? Inclusive foi o professor Marco Sorrentino que nos falou desse programa. E nós fomos atrás e fomos conhecer e fizemos um workshop aqui em Piracicaba, né? Abrindo para todas as instituições. Eu lembro, inclusive, que o professor Marco Sorrentino falou que era muito importante a gente abrir para outras instituições pudessem participar com a gente desse programa, para que não fosse só entre as instituições que já eram amigas, que a gente já conhecia. E com isso foi muito interessante, porque nós chegamos a ter 22 instituições participando, construindo com a gente a proposta desse programa, em 2016. Em 2017 houve algumas mudanças institucionais, mas em 2018 nós conseguimos retomar e com isso desenvolvemos o Pré-PJ+. O Pré-PJ+, foi uma tentativa de desenvolver o PJ+, sem nenhum recurso, né? Então, e só com trabalho voluntário. Nós tínhamos encontros 3 vezes ao mês, né? E esses encontros eram baseados nas oficinas do PJ+, que é a produção e manejo agrícola e florestal sustentável, turismo sustentável, a educação integral, né, que permeia tudo, e também a parte de consumo, resíduos e arte. Então, nós tínhamos parceiros que davam essas aulas no contraturno escolar, né? Os alunos, eles iam com transporte próprio, enfim, né? Iam a pé, muitas vezes, e nós conseguimos desenvolver essa experiência, que nós abrimos 25 vagas, né? E desenvolvemos essa experiência em 2018. Com essa experiência, a Escola Estadual Pedro de Melo, né, com quem a gente fez esse trabalho de parceria, conseguiu, né, apresentou essa experiência para o governo do estado, para a Secretaria Estadual de Educação, e conseguiu que ela fosse a primeira escola integral rural, né, do estado de São Paulo, no sentido de participar do programa de educação integral
do Estado. Então, com isso, nós tivemos uma grande alegria, porque com isso a escola ela recebe diversos incentivos, consegue desenvolver um trabalho muito interessante, voltado a protagonismo juvenil, né, voltado à educação ambiental, que a gente começou a desenvolver muito fortemente, com todos, não era mais os 25, né? E também trouxe um desafio muito grande, que é trazer o PJ+, que tem toda uma estrutura e é para contraturno escolar, para dentro do horário da escola, né? Uhum. E aí, então, esse é um processo de aprendizagem. A partir do momento que isso aconteceu, nós entendemos que era fundamental o envolvimento dos professores e que eles eram os protagonistas. Então, nós estamos no PJ Tupi, o Instituto Florestal, a Secretaria Municipal de Defesa do Meio Ambiente e todos os demais parceiros que a gente busca, né? Nós estamos sempre ali para ajudar o professor. Então, nós fazemos encontros de formação, encontros de planejamento conjunto, de desenvolvimento, de avaliação, né? Principalmente em relação às disciplinas eletivas, que são voltadas à educação integral e ambiental, mas também em outras questões, como projeto de vida, né, e outras questões que aparecem. Então, a gente faz essa parceria com a Escola Estadual Pedro de Melo e é muita felicidade, né, ver esse projeto acontecendo. Esses 4 programas são programas contínuos, permanentes, que nos dão uma alegria muito, muito grande. E, Malu, acompanho o programa de jovens já há bastante tempo, né? Desde 2006 eu acompanho o programa de jovens aqui na Reserva da Biosfera, e sempre a gente sempre tem histórias para contar, né? Você teria uma história mais marcante com relação a um educando ou alguma situação que aconteceu no âmbito do programa de jovens? Sim. Na experiência do pré-PJ+, né, que nós desenvolvemos, teve 2 alunos que a escola nos disse que mudou muito o seu comportamento. Eram alunos que, vamos dizer assim, né, eram considerados que davam trabalho e que passaram a ser líderes muito positivos dentro da escola, né? E só para vocês terem uma ideia desse trabalho, nós fazemos um dos encontros do Educatrilha na escola, sempre na Escola Estadual Pedro de Melo, para fazer essa integração. E aí os alunos da Pedro de Melo apresentam as suas experiências de protagonismo estudantil, voltados a toda essa questão de educação integral e ambiental. Então, eles ensinam os professores das outras escolas também, né? Então, existe uma troca, né? E é um momento muito emocionante. Todo ano nós temos feito. É um momento muito emocionante que os professores gostam muito, né? E há essa troca intergeracional que é muito importante também. Muito bom, Malu. Esse depoimento que você trouxe, né, dos alunos que melhoram na escola, o desenvolvimento que ele tem no programa de jovens, ele acaba levando para as disciplinas todas, né, e para a vida dele como um todo. E a gente também percebeu essa mudança de comportamento, esse entusiasmo, aumento pelo entusiasmo dos estudos, né, aqui no programa de jovens que a gente desenvolvia aqui também. Eu me lembro de um caso de uma estudante, a Thaís, ela fez um trabalho junto com uma equipe, era um trabalho de iniciação científica, e eles fizeram um estudo sobre a importância de uma área aqui em São Paulo, perto do Parque do Horto, no Hospital da Polícia Militar, como uma floresta urbana. Qual a importância dessa área enquanto floresta urbana, que serviços ambientais que a área presta? Era um grupo, eu acho que de 3 ou 4 estudantes, e a Thaís, ela foi selecionada pela equipe para representar o projeto. E o projeto foi selecionado no concurso Cientistas de Amanhã da Unesco. E ela teve que viajar para Belém, participar da reunião da Associação
da SBPC, da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, onde ela foi apresentar o trabalho dela, né? E a menina morava, na época, aqui, numa área periurbana, no município de Mairiporã. Ela falou, nossa, Elaine, eu nunca imaginava que eu fosse sair do quintal da minha casa e agora eu estou saindo de São Paulo, eu vou pegar um avião, eu vou ficar em um hotel, né? Então, são experiências de protagonismo onde a educação ambiental, o aprender pela ciência, o aprender a alfabetização ecológica, ela propicia um novo modo desses estudantes verem o mundo e se verem, né? Reconstruírem o mundo e se reconstruírem. Eu acho que essas experiências de construção e reconstrução é o dia a dia do programa e das atividades de uso público pelas unidades de conservação e áreas protegidas do nosso estado. É isso mesmo, Malu? Sim, exatamente. Inclusive, a Beth me lembrou aqui, a Beth é nossa grande parceira, né, coordena comigo todos os programas de educação ambiental de Tupi, ela é da Secretaria Municipal de Defesa do Meio Ambiente de Piracicaba, que nós fizemos no final do ano passado a reunião da Câmara Técnica de Educação Ambiental dos comitês PCJ, foi na Escola Estadual Pedro de Melo, e nós apresentamos o projeto, né, o PJ Tupi, e os alunos apresentaram também várias atividades desenvolvidas. Então, a própria Câmara Técnica, né, dos comitês PCJ, que é uma referência, né, os comitês PCJ são referência no Brasil e no mundo, também teve essa interação. E no Educatrilha na escola, nós também vemos isso, né? Existem experiências lindas, e a cada vez, quando os professores mostram tudo que eles desenvolvem ao longo do ano, é algo muito emocionante, né? E temos, às vezes, apresentações de alunos, inclusive, durante o evento de premiação. É algo muito, muito gratificante. E, Malu, a gente tem algumas colocações aqui. O Edgar de Luca, nosso moderador, também trabalhou no programa de jovens aqui na Reserva da Biosfera, lá no núcleo de Cubatão. Ele gostaria que você falasse um pouco mais sobre o projeto Educatrilha, que também foi premiado no Condema de Piracicaba em 2016, né? E o Felipe, ele pergunta qual a importância das parcerias locais para a continuidade e fortalecimento de projetos como Educatrilha. E a nossa querida Abeli Pires, também da Reserva da Biosfera, do programa de jovens aqui, ela pergunta se foi feita alguma análise sobre os impactos nesses programas decorrentes de propostas de reestruturação dos institutos. Vamos lá. A primeira pergunta foi... sobre a premiação que o Instituto recebeu em função do Educatrilha. Vamos lá. Foi em 2016, né? Então, nós tínhamos desenvolvido esse projeto em 2015. Inclusive, o Edgar é grande parceiro, né? E estava com a gente nesse dia da premiação. Nós trabalhamos em cima daquela proposta de iniciação científica, né, aquela proposta que tinha saído da iniciação científica como curso. Isso foi trabalhado pelo Instituto Florestal, inclusive tivemos colegas de outras áreas protegidas que participaram. Pela Prefeitura de Piracicaba, ainda não existia a parceria formal, né, que foi formalizada em 2018 em relação à área de visitação pública, mas nós já éramos parceiros, né, tanto no PJ Tupi, no pré-PJ+, no caso, quanto também nessa proposta de Educatrilha lá de 2015. Tivemos envolvimento da Diretoria de Ensino de Piracicaba, e da Exalc, né, com quatro grupos diferentes da Exalc que nos ajudaram. Tudo foi feito de forma participativa, né, e nós buscamos criar encontros
que fossem totalmente com metodologias participativas, né? Então, de construção mesmo. E essa experiência, esses encontros, né, era uma formação de professores, então era processo formativo em educação ambiental, para docentes, né, em educação ambiental, em áreas naturais. Essa experiência nos inspirou em relação ao Educatrilha na Escola. O Educatrilha na Escola usou esses encontros que eram feitos numa proposta que agora não é só um curso, mas é um curso vinculado a um concurso, né? E esse concurso de projetos foi pensado exatamente para colocar em prática os resultados da pesquisa de doutorado e para solucionar algumas questões que nós tínhamos identificado no Educatrilha, que é a questão, por exemplo, do professor ter muitas demandas, né? E que era importante valorizar essa participação, né? Na forma da questão da premiação. E estimular esses projetos também por meio dos critérios de pontuação. Então, essa experiência foi muito rica. O Instituto Florestal foi destaque ambiental aqui no Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente de Piracicaba, né, por causa dessa experiência. Então, foi muito bom e ela é que nos levou, né, também ao Educatrilha na Escola. E em relação a... Qual que era a segunda pergunta? Não lembro sobre agora. As parcerias. As parcerias são fundamentais, gente. Então, no Educatrilha na Escola, nós temos parceria com a Exalc, né? Então, vários grupos da Exalc participam. Nós temos parceria com o Grupo Multidisciplinar de Educação Ambiental de Piracicaba, temos parceria com diversas ONGs, né, da região, os CIPs, também, fora das parcerias locais, com a Fundação Florestal, né, para essa questão da visitação, né, que também é pensada de forma educativa nessas áreas, né, que são a viagem dos professores, né. Também temos parceria com a Hoje Papéis, né, que financiou a edição do ano passado, do Educatrilha na Escola. Então, todas essas parcerias, Diretoria de Ensino, Secretaria Municipal de Educação, né? Dessa vez nós trouxemos, né, para a próxima edição, que era para ser realizada em 2020, mas por causa da pandemia será em 2021, a questão cultural. Então, nós trouxemos a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, né, que está planejando junto com a gente também. Então, trazemos também essa questão cultural que entendemos que é fundamental para a questão das sociedades sustentáveis. Então, me perdoem se eu esqueci, né, de algum dos parceiros, mas tudo isso traz uma diversidade muito grande, né, para que a gente possa construir. Então, as parcerias são fundamentais. E a terceira? E as parcerias são fundamentais, e agora a gente gostaria de saber, na sua opinião, né, se você tem conhecimento, se foi feita alguma avaliação sobre o impacto desses processos de reestruturação nos institutos, nos projetos em desenvolvimento. Nos preocupa muito, né? A avaliação que foi feita, seja no comitê gestor, porque nós temos o comitê gestor da área de visitação pública da Estação Experimental de Tupi, porque essa área ela foi objeto de permissão de uso com a Prefeitura de Piracicaba, né? Que hoje é responsável, então, por toda a questão estrutural, mas é uma permissão de uso com características muito interessantes, porque não toma que o filho é teu, né? É uma situação de parceria real. Então, todo o processo da permissão de uso foi feito de forma participativa.
quem escreveu a permissão de uso, plano de trabalho, plano de gestão, foram todos esses, foram os parceiros, foi a gente junto, né? Então, tudo isso foi muito construído e funciona muito bem, né? E esse comitê gestor, ele foi criado, além do Instituto Florestal e da Prefeitura de Piracicaba, participa também a Exalc, né, que é um grande parceiro, como vocês veem, em vários projetos, isso são vários grupos, né, da Exalc que participam com a gente, e também uma instituição da sociedade civil do distrito de Tupi, que no caso hoje é a Associação Tupi Futebol Clube. Então, nós temos esse diálogo com o meio acadêmico e com a comunidade local, né? E esse assunto foi colocado, né, na reunião do comitê gestor e todos mostraram, né, todos nós, muita preocupação de como que tudo isso vai, qual vai ser o desfecho, né? E como pode afetar todas essas atividades. Porque mesmo que a permissão de uso continue, né, se houver mudanças, né, seja do corpo funcional, enfim, isso tudo pode estar em jogo, né? E isso não só aqui na Estação Experimental de Tupi, mas em todas as áreas protegidas do Estado. Então, nos preocupa muito. E essa relação que existe, que eu disse tantas vezes, entre a pesquisa e a prática, e isso não só na educação ambiental, mas em todas as áreas de atuação do Instituto Florestal, né, como restauração, como manejo, como tantas outras, tudo isso nos preocupa, né, essa quebra que pode acontecer nessa relação. Então, temos bastante preocupação em relação às propostas de reestruturação, né, e isso não falo por mim somente, mas pelos colegas, tanto do Instituto Florestal, quanto pelos parceiros, né, pelas pessoas e instituições que trabalham com a gente. Bom, eu tô aqui cheia de orgulho do lado de cada tela, né, porque a gente está acompanhando as mensagens aqui pelo Facebook, pelo YouTube, e muitas mensagens parabenizando a Malu pela excelência do trabalho, por ser multifuncional, né? Pesquisadora, educadora, ambientalista, e aqui a mensagem do Felipe, falando que a Malu evidencia a supercapacidade do Instituto Florestal em realizar ações de educação, parceria, projetos, vida longa ao Instituto Florestal, vida longa à unidade de Tupi. E no meio de tanta incerteza, a certeza que fica é que esses espaços são, de fato, espaços educadores e espaços necessários para a construção não só de cidades sustentáveis, né, mas da nossa própria resiliência, da nossa própria sustentabilidade, né, Malu? Eu gostaria de anunciar também aqui a presença da Maria Inês de Castro Alves, do Rotary de Guaratinguetá, que nos acompanha aqui nessa tarde. Muito obrigada por sua presença. E o Giovanni Campos, ele também te parabeniza e fala que você é peça-chave para o desenvolvimento do programa de educação ambiental em Tupi, e que ele e toda a turma de lá é muito grato a você, ao seu trabalho, ao seu companheirismo. Então, aqui muitas mensagens de cuidado e de agradecimento e de gratidão, né? O Giovanni é nosso grande parceiro, né? Nós trabalhamos juntos, ele é também da Secretaria Municipal de Defesa do Meio Ambiente de Piracicaba, e ele e a Beth são a dupla, assim, que a gente está sempre junto, sempre trabalhando junto. A parceria, ela é muito importante. E essas parcerias, elas são importantes e são necessárias. Elas que, no final das contas, acabam fazendo do programa, né, de qualquer programa, uma realidade. Tira o programa dos sonhos e coloca ele no plano da realidade, né, Malu? Também Exatamente. Nos acompanha o Rodolfo Picalho. Ele perguntou sobre as parcerias, a gente já trouxe a resposta relativa às parcerias, né? E o nosso amigo e colega de trabalho, Ivan está aqui com a gente, acompanha a gente pela sala do Zoom. Ivan, se você quiser o uso da palavra, fazer o uso da palavra, está à disposição.
e ele coloca que o seu trabalho de pesquisa como cientista e educadora tem sido coroado de sucesso, e principalmente pelas comprovadas mudanças no comportamento, no pensamento, na forma de agir desses alunos, né? Agradeço muito. Uma mensagem que você, uma pessoa também que você citou, né, a Adriana Neves, da Fundação Florestal, também é super parceira da gente no Educatrilha na escola, e também nos ajudou na questão da pesquisa, né, de conseguir esses dados. Também gostaria de agradecer. Olá, boa tarde. Olá, tudo Oi, bom? Ivan. Tudo bom? Então, eu tive o prazer de conhecer a Malu por conta daquele relatório, né? O relatório, né, que ela mandou para as unidades, né? Na verdade, a estação experimental, Malu, ela foi, por muitos anos, sacrificada, né? Com falta de pessoal e uma sequência de chefes de unidade que estavam atribulados com outras atividades e não havia um corpo pessoal para desenvolver. Cheguei aqui e a coisa estava muito precária. Eu recebi muitos poucos alunos, né? Recebia alguns visitantes, mas a unidade não tinha estrutura. Com a cessão dela para a prefeitura, ano passado teve mais de quase 5 mil visitantes nos eventos, né? Participei com eles. Uma escola técnica trouxe os seus alunos para fazer uma tese de complementação curricular, né, na área de manejo. E eu mostrei a importância da unidade do acervo científico que tem a unidade, a história da unidade desde 1928, que é muito bela, né? Já em 1916, aqui se produzia mais de 1 milhão de mudas. Tinha 47 funcionários. Mas a educação teve um avanço na década de 90, com um pesquisador, o Paulo Parente, que depois ele saiu, né? Ele ficou muito doente, e quando eu vim para cá, já estava ele já no final com problemas de saúde. Mas não houve assim recursos, não teve pessoal, apesar que nós estamos muito bem localizados. Do lado eu tenho um zoológico da prefeitura. Então, as pessoas preferem um zoológico que tem toda a infraestrutura e está muito bonito. E agora a prefeitura ela está ocupando alguns prédios e nós estamos com a proposta de fazer a educação ambiental seguir outro rumo, né? Com as escolas vindo para cá. E o que eu vi que você falou foi uma coisa muito interessante, que quando você começou a trazer os alunos, eles começaram a pressionar os professores. Mesma coisa aconteceu comigo em 1987, em Caraguatatuba, né? Os professores não queriam, na verdade, por medo, por ter trabalho, porque tinha que pedir autorização aos pais. Eu tive mais de 3 mil alunos. Eu consegui ônibus de empresa particular, ônibus da prefeitura, foi uma coisa... Aí teve concurso, isso estimulava muito a criançada. Hoje, Caraguatatuba, sob a administração implantamos lá o projeto de preservação da Mata Atlântica, veio a criança ecológica, foi muito bonito, houve um avanço muito grande da educação ambiental, e hoje administrado pelo Miguel Nema, ele é uma pessoa espetacular, tem um trabalho de ecoturismo e de educação ambiental muito forte. Então, isso que você fez está fazendo é muito grande. Eu fiquei até feliz. Eu estou fora da unidade, eu estou numa empresa, porque lá eu não tenho sinal.
então eu perco muitas palestras, né? Então eu venho sempre para cá e não podia deixar de ver a sua palestra e ficar muito orgulhoso, né? Muito honrado da forma como você fala, dos avanços, dos contatos, de convencer professores de universidade, todo esse envolvimento. Então, eu fico muito feliz. Eu já estou lá no finalzinho, né, para ir embora. 38 anos, quer dizer, fica muito difícil a gente enveredar por mais alguma coisa. Mas quando a prefeitura abre nos eventos, eu estou lá participando com eles, né, com os alunos, com professores. Então, é muito legal isso aí. A educação, Malu, eu já disse da outra vez, não é o fim de todas as coisas, né? Mas sem ela não se vai a lugar nenhum, né? Começa a dar tudo errado. Então, Verdade, o saber é muito importante. Parabéns, eu estou muito feliz. Eu ia estar escrevendo aqui para a Leni, né, que me ajuda muito em algumas coisas sobre educação ambiental e mapas, mas eu estou muito feliz. Você é fantástica. Você tem um coração muito grande e é isso aí. A educação nos faz muito bem, sabe? A gente praticar a educação ambiental, viver no meio da natureza, explicando todos os corredores da natureza para uma criança é muito importante. Então, eu só quero te dizer, a meta de 2021 aqui na Estação Experimental é reformar um prédio, né, que era o antigo viveiro, e fazer um centro de visitantes com um laboratório para o pessoal de nível básico, nível médio, até criança, né? E desenvolver essa interação da criança com a biologia, com a natureza, e entender as coisas que ela nem consegue aprender numa sala de aula, com uma aula prática de laboratório, com lupa e com microscópio. Então, isso aí dá um avanço para o professor e envolve a criança pelo interesse pela natureza. Então, assim, as metas estão aí. Eu não sei quanto tempo eu vou ficar, mas, pelo menos, será encaminhada para o diretor através do relatório que ele tá solicitando às unidades que estão sob seção das prefeituras. Eu estou muito feliz de ter vindo para cá e ver o interesse da prefeitura em desenvolver. Estão reformando prédios, vão trazer a Secretaria do Meio Ambiente da prefeitura para o Horto, para ocupar um prédio, um casarão, vão transferir o viveiro de mudas da prefeitura para o antigo viveiro do Florestal. Só isso consagra o trabalho nosso com esse trabalho com a prefeitura devido à cessão da unidade. Mas parabéns para você. A gente vê o potencial e o real de todas essas atividades de uso público e de parceria que são realizadas, né? Sem dúvida, sem dúvida. Parabéns e você, Elaine, você vai ser a nossa diplomata daqui para frente, viu? Porque consegue congregar assuntos e consegue envolver muita gente. Eu estou muito feliz por causa disso. Tá? Um abração para vocês aí. Grande abraço. Muito obrigada pelas palavras, Ivan. E muito sucesso, Malu. Muito sucesso de coração. Tá bom? Obrigada, Ivan. E o Café Virtual, ele só existe porque você está aí acompanhando a gente, né? Eu queria convidar agora também uma intervenção da Maria Inês. Boa tarde a todos. Vocês estão me ouvindo? Sim. Eu estou com um problema no vídeo, eu estou no sítio e fica difícil, fica caindo toda hora a conexão. Mas se vocês me ouvirem, já é bacana. Eu estou como presidente de Rotary Clube Guaratinguetá, fui convidada pela Leni, do Instituto Florestal, que nós fizemos um curso junto no museu, e de arte sacra, né? O ano passado tivemos contato. Este ano, eu gostaria de falar um pouquinho do Rotary. Este ano,
o Rotary Internacional colocou como área de enfoque o meio ambiente. E nós disponibilizamos uma verba para projetos. Eu acho que seria interessante se vocês pudessem ter contato com os Rotaries das cidades de vocês, porque nós temos a Fundação Rotária, que disponibiliza subsídios globais para projetos. Os nossos projetos em Rotaries, eles precisam ser autossustentáveis, né? E eles fazem a compra de equipamentos e todo o ensino, né, do uso dos equipamentos necessários. A única coisa que Rotary não paga é construção, parede, espaço físico. Mas o restante todo é possível uma parceria para alguns projetos que vocês achem que seja necessário ou importante nesta área. Muito interessante, Maria Inês. Inclusive, nós temos um parceiro que é rotariano e fizemos uma palestra contando um pouquinho sobre a Estação Experimental de Tupi e os projetos no Rotaract de Tupi, né, que é o distrito onde fica a unidade, em Piracicaba. E, com certeza, essa informação é muito boa e pode ser uma grande parceria nesse sentido também. Muito obrigada. Muito bacana, eu espero que sim, porque cada vez mais a gente precisa atuar globalmente, né? E o meio ambiente, eu moro em Guaratinguetá, que é o Vale do Paraíba, né? Então, se a gente puder agregar regiões próximas que tenham mais ou menos o mesmo bioma, que tenham mais ou menos, né? Que sejam muito parecidos, é bastante importante. E uma outra forma que Rotary pode replicar é que os projetos, quando dão certo, e a maioria deles dá certo, eles são replicados de uma forma internacional. Então, isso eu acho bacana, tá? As palestras com Rotaract, você pode unir os Rotaractos, os interactianos, né? Uma meninada que está aí e sedentos para fazer alguma coisa. A gente diz, né, eles são mais mão de obra. Rotary, a gente se posiciona mais como um celeiro de ideias, né? Tipo, pessoas que podem fazer um brainstorm e, a partir disso, partir para ações de projetos mais concretos, né? Mas nada como você usar esse pessoal todo, porque daqui a pouco eles vão se tornar grandes cidadãos aí, já com referências nessa área, né? É muito bacana o trabalho de vocês. Muito obrigada. Eu me coloco às ordens, inclusive para se vocês quiserem alguma referência, pode falar comigo, a Leni sabe, tem o meu contato, e aí a gente faz esse link com o pessoal, apesar que você já tem, né, com o Rotaract, é só procurar um pessoal do Rotary lá e falar dessa nova área de enfoque. Tá bom? Muito legal. Boa sorte para a gente. Obrigada. Um abraço a todos. Obrigada, Maria Inês, por sua contribuição, né? E a Maria Inês aqui reforça o importante papel dessa parceria, do estabelecimento de parcerias para que as nossas atividades de uso público, em unidades de conservação, em áreas protegidas, possam se desenvolver cada vez mais e cada vez melhor, né, Malu? Isso mesmo. E a gente tem aqui várias contribuições ainda, né? Já estamos nos encaminhando para o finalmente. A Vânia Galindo parabeniza o seu trabalho, muito orgulho de ver você crescer, de ver os seus sonhos crescer e se abrirem possibilidades de esperança em um momento tão difícil que a gente está vivendo na nossa sociedade, né? A Fátima Scaff também parabeniza pelo importante trabalho. Eu queria aqui agradecer, em nome do Café Virtual, por ter trazido esse tema de uso público, especificamente do uso público e dessas atividades lá na unidade de Tupi. Eu gostaria de deixar aqui registrado os nossos parabéns para a Rosa, que tem um papel fundamental no desenvolvimento dessas atividades lá de Tupi, né, Malu?
Com certeza. Rosa, nós somos uma equipe, né? Assim como eu falei da parceria com o Edgar, a parceria com a Rosa, a parceria com o João, com todos os colegas de trabalho. A Rosa, ela sempre trabalhou, né, com educação ambiental na unidade, juntando com todas as outras coisas, né? Quando nós nos encontramos, foi um encontro muito, muito feliz, né? Nós desenvolvemos o Bacia Caipira, por exemplo, que é com a terceira idade. Eu sei que a Rosa tem um carinho maior ainda, né? Que a gente trabalha com a terceira idade, é maravilhoso, né? Ela conhece todas a unidade, ela conhece as plantas, ela conhece, né? A Rosa, ela tem um conhecimento muito grande e contribui muito com a unidade, inclusive com os programas de educação ambiental, né? Então, é uma parceira maravilhosa. Bom, agradeço então a todos vocês que nos acompanham em nossos webinários semanais, né? A semana que vem nós temos um importante webinar sobre o tema de uso público nas unidades de conservação. Então, um segmento do café de hoje, né, Malu? Hoje a gente começou um café que tem continuidade na próxima semana, né? E esse webinar, esse café virtual, todos os nossos cafés virtuais só acontecem porque você nos acompanha na sua casa, nos acompanha no seu escritório e tira um tempinho do seu dia para conversar sobre meio ambiente, sobre ciência e sobre as áreas protegidas do sistema ambiental paulista. Só estamos aqui porque você está aí nos acompanhando. E só estamos aqui porque você, Malu, aceitou esse convite, aceitou esse desafio de trazer um pouco da sua experiência, um pouco das pesquisas que você faz e compartilhar conosco a sua vida, o seu dia a dia. Eu gostaria de passar as palavras finais para você. Foi um grande prazer, né? Eu agradeço mais uma vez pelo convite. E lembro que é importante a gente pensar, então, que a educação ambiental, aqui a gente fez um enfoque para as visitas escolares, porque foi o meu tema de estudo e é muito presente nas áreas protegidas, mas envolve a educação ambiental com todos os atores, né? A gente trabalha com terceira idade, a gente trabalha com o público em geral, né? E esses programas, eles são muito importantes. Então, que a gente possa valorizar a educação ambiental que acontece, não só em Tupi, mas em muitas outras áreas protegidas. Também todas as ações de uso público, né? Que, inclusive, no caso do Instituto Florestal, vamos poder conhecer melhor semana que vem, né? Com os colegas. E que a gente possa valorizar esse papel também que o Instituto Florestal tem nessa área, que muitas vezes ele acaba não sendo tão lembrado, né? A gente viu aqui números muito significativos de quantas áreas desenvolvem esses trabalhos e muitas vezes isso não é tão lembrado. Então, que a gente possa valorizar esses profissionais, esses tantos colegas que lutam para que isso seja possível e sempre com muitas parcerias, com muita construção conjunta, né? Então, deixo aqui o meu muito obrigada e desejar que todas essas atividades possam continuar, possam ser fortalecidas, possam ter políticas públicas que nos ajudem, né? Para que essas pessoas não fiquem só na ponta fazendo, mas também tenham toda a infraestrutura, todo o apoio necessário para que essas atividades sejam cada vez mais amplas, cada vez mais fortalecidas. Agradeço a todos e desejo um excelente final de tarde. Em nome da Diretoria-Geral do Instituto Florestal, do nosso diretor em exercício, Fernando Décio, agradeço a sua presença, agradeço a presença da Malu, agradeço a presença de você que nos acompanha, e principalmente agradeço o nosso super time de comunicação, os nossos colegas
da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, os nossos colegas da comunicação aqui do Instituto Florestal, do suporte de informática. Sem esse time, o evento não seria possível, nem esse evento e nem essas 19 edições que nós realizamos, né? Então, o café virtual, ele é preparado com muito carinho por um time muito grande, que tem todo o cuidado na seleção das pautas, dos temas, da preparação dos convites, distribuição e divulgação dos convites, e na realização desse evento em 3 plataformas. Você pode nos acompanhar pelo Zoom, ou pelo Facebook, ou pelo YouTube, e é sempre um prazer tomar um café com você. Toda quinta-feira, às 15 horas, a sua presença é fundamental para a gente conversar sobre esses temas relacionados ao meio ambiente e à ciência. E esperamos você na próxima semana para mais um Café Virtual no Instituto Florestal. Cuidem-se, tenham uma ótima semana, um bom final de semana e até a próxima quinta. Muito obrigada.